às 9 horas da manhã. E é importante que os irmãos reservem esse espaço na agenda para estarmos todos juntos lá nesse momento de busca, de avivamento, de renovação para a nossa vida espiritual. Amém? Amém. Teremos um momento de comunhão também, confraternização, mas principalmente buscaremos ali renovo e avivamento para o nosso espírito. Buscaremos a presença do Senhor. Estamos dedicados no tema desse ano sobre transformar-nos pela renovação da nossa mente. Não os conformeis com esse mundo. E a única maneira possível disso acontecer é no poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso. Pastor, mas eu não posso ficar os 3 períodos. Fique ou participe do máximo que você puder. Mas gostaria de encorajar você a participar dos 3 períodos. Muitos dos irmãos já conhecem lá o ambiente, tem alojamento, tem todo o conforto lá para que nós possamos desfrutar ao máximo desse tempo na presença do Senhor. E algo que nos dá muita esperança e muita alegria é sabermos que toda vez que Ele separa o tempo para estar na presença do Senhor, Ele comparece. O Senhor está sempre presente, Ele jamais falta ao encontro conosco. Amém? Aos Romanos, capítulo 6, verso 1 até o 14, nós leremos esse trecho da palavra do Senhor que diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Senhor, nós estamos diante da Tua santa, bendita, poderosa, eficaz, eficiente, suficiente e absoluta palavra. Nós precisamos de graça, precisamos de misericórdia nessa noite, para que possamos ouvir a Tua palavra, e ouvindo possamos compreendê-la, e compreendendo possamos aplicá-la, e em aplicando, em tendo consciência do que precisa ser adequado na nossa vida, para que sejamos conformados não a este mundo, mas ao Teu propósito para nós, tenhamos, através do Teu Espírito Santo, o poder suficiente para tomarmos as decisões e as atitudes que o Senhor deseja que tomemos, a fim de que nossa vida glorifique o nome do Senhor. Ajuda-nos isso nesta noite, não porque merecemos, não porque tenhamos mérito algum para isso, mas por graça e misericórdia, através dos méritos de Cristo, nosso Salvador. Por isso, com confiança, te pedimos isso, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Assentados. Capítulo 5, ele termina dizendo
dizendo o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ou em outras traduções, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Nós estamos nessa exposição da carta aos Romanos, e quando lemos o final do capítulo 5, muitos diriam, ou poderiam dizer, ou simplesmente assim pensar: bom, uma vez que aonde teve muito pecado, a graça foi muito maior, então quer dizer que se eu continuar pecando, quanto mais eu pecar, maior será a graça sobre mim? Será que o que Paulo está nos dizendo, nos ensinando, é que o pecado então não tem problema para Deus, porque a graça de Deus é maior do que qualquer pecado que eu possa cometer? Então quer dizer que eu posso andar de acordo com a minha vontade, com os impulsos que eu sinto, com os desejos que eu tenho, porque se a graça é superabundante, muito maior do que o pecado para cobrir toda a transgressão, então a graça sempre superará a minha vida de pecado, a iniquidade que eu pratico, a minha maneira pecaminosa de viver. Será que é isso que Paulo está dizendo? E no começo do capítulo 6, Paulo responde com um redundante e retumbante: de maneira nenhuma. Não, não é assim. Porque o capítulo 6 agora, Paulo começa dizendo: continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, viver debaixo da graça não quer dizer que possamos fazer tudo aquilo que a nossa antiga natureza deseja. Imagine vocês um homem que, após de anos de vício nas drogas, decide finalmente buscar ajuda, se interna numa clínica de reabilitação, passa por um processo árduo de desintoxicação e finalmente recebe algo. Mas, no entanto, ao retornar para sua casa, se depara com os mesmos amigos, os mesmos lugares e as mesmas tentações que levaram à ruína. Ele volta para o mesmo ambiente ao final do seu tratamento. E a pergunta que se coloca sobre esse homem é: será que ele realmente mudou? Será que a libertação da clínica foi suficiente para transformar esse homem numa nova pessoa? Será que ele vai conseguir resistir à tentação, ao convite e às propostas dos amigos, dos antigos amigos ou supostos amigos, para voltar ao vício? Ou será que o tratamento fez efeito e teve um resultado na vida dele, que mesmo estando nesse ambiente, mesmo estando em meio a essas pessoas, ele consegue ficar longe da droga, consegue ficar longe do vício e não voltar àquela prática? A Bíblia nos ensina que o Senhor nos tira do mundo, nos livra do mundo, nos livra do domínio do pecado, nos lava, nos justifica, mas nos deixa no mundo. A oração de Jesus por nós e pelos seus discípulos, já em João 21, é: não peço que o Senhor nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Não peço que o Senhor nos tire do meio da sociedade. Ser cristão não é deixar de viver em sociedade, não é se trancar no mosteiro ou ficar só dentro de casa, sem se relacionar com as pessoas, muito pelo contrário. Ser cristão é ser como Cristo foi. A religião judaica nos tempos de Jesus ensinava, nós aprendemos isso lá no Antigo Testamento, e isso ainda era praticado no tempo de Jesus, que se você tocasse algo impuro, você ficava impuro. E se você, de repente, se relacionasse ou tivesse contato com uma pessoa que estivesse impura, você ficava impuro. Mas aí Jesus vem. E Jesus, ele anda no meio dos impuros, e os impuros ele ficam puros. Ele muda a dinâmica da pureza.
Então nós não somos tirados do mundo, nós não somos tirados da sociedade, nós não somos tirados do meio em que nós vivemos, mas nós devemos não nos contaminar, e pelo contrário, mais importante ainda, devemos ser nós os influenciadores. Essa palavra está na moda, né? Influenciador. Qualquer um com celular na mão hoje vira influenciador. Influencer, no inglês. Mas e nós somos também chamados a sermos influenciadores. Jesus ensinou que todos nós precisamos ser influenciadores. Mas nas palavras dele, ele disse assim: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o gosto, para que serve? Para nada. A única utilidade do sal sem gosto é ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pega uma lamparina e se esconde debaixo de uma mesa. Pelo contrário, coloca-se num lugar alto, para que possa iluminar todas as pessoas que estão na casa. E ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, viver da graça é viver em sociedade, é viver em comunidade. Viver debaixo da graça é estar no meio das pessoas, porém sem se contaminar, sem se conformar com o mundo, mas conformados com a palavra de Deus. E aqui nesses versos, talvez possivelmente para refutar a acusação de ser um libertino, porque os religiosos da época, aqueles que queriam viver criteriosamente a religião, quando Paulo começa a fazer a exposição da graça, eles acusam Paulo de libertino. Esse Paulo aí está falando. Aonde você viu esse negócio? Que agora não precisa mais de rituais, não precisa mais obedecer a lei, não precisa mais fazer aquele monte de coisa, aquele monte de sacrifício, é só confiar na graça de Jesus. Esse Paulo é um libertino. Esse evangelho de Paulo é muito barato. Viver da forma como Paulo está dizendo, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Paulo está dizendo: de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Essa graça é uma graça transformadora. E ele vai abordar aqui para nós, nesses 14 versos que nós lemos, a questão da santificação. O que é a santificação? É o processo de nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Ele vai nos lembrar que em Cristo nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. No entanto, essa nova vida ela não é automática. Não quer dizer que você confessa a Cristo como Salvador hoje, passa pelo batismo amanhã e depois de amanhã você será a pessoa perfeita. Não é assim. Martinho Lutero, explicando sobre isso, ele diz assim: eu achei que nas águas do batismo o velho homem tinha morrido, ficado lá dentro da água. Ele disse: mas não, se amaldiçoado sabe nadar. E ele não morreu, ele veio para casa comigo. E agora eu tenho que todos os dias matar ele de novo, todos os dias eu tenho que ir lá e fazer com que esse velho homem não tenha mais poder sobre mim. Essa nova vida exige uma transformação contínua, uma ruptura com o velho padrão de comportamento e uma entrega total a Deus. Viver debaixo da graça significa entregar-se totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Significa abraçarmos a nova vida. E por que às vezes para nós é tão difícil abraçarmos essa nova vida? Renunciarmos aos velhos hábitos e vivermos como pessoas mortas para o pecado e vivas para Deus. Eu entendo que é porque nos falta a compreensão do que é a graça de Deus, do que ela faz por nós. E muitas vezes também falta a nós o encher do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. E por causa disso nós damos mais ouvidos ao diabo do que ao próprio Senhor Jesus, do que à própria palavra de Deus. Quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus para ouvir o diabo, ele vai nos convencendo de que nós não morremos para o pecado coisa nenhuma, nós estamos vivos ainda para o pecado e por isso nós não temos o poder de sair debaixo do domínio do pecado. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós temos a esperança e a alegria de percebermos que Cristo e em Cristo nós morremos para o pecado. E se estamos mortos para o pecado, por que vivemos ainda nele? Se nós morremos para o pecado, por que o pecado ainda exerce essa influência sobre nós? Portanto, a nossa proposta é meditar sobre esse texto nessa noite, é entendermos o porquê
que muitas vezes, apesar de crermos em Cristo, ainda somos tão fracos em resistir à tentação de nos conformarmos com o mundo e cedermos ao domínio do pecado. Talvez a pergunta que você tem dentro da sua mente, do seu coração, seja essa, lendo um texto como esse: pastor, se eu morri por pecado, por que eu gosto tanto dele? Se eu morri para a minha velha vida, por que ela ainda me atrai? Se eu morri para as velhas práticas, por que eu ainda sinto tanta vontade de praticar o mesmo pecado que praticava antes? Por que ele ainda me fascina? Por que ele ainda me domina? Então nós vamos meditar sobre esse tema: mortos para o pecado e vivos para Deus. O apóstolo Paulo vai nos apresentar alguns aspectos dessa nova vida, mortos para o pecado. Primeiro, no verso 1 e 2, ele vai falar da impossibilidade de persistir no pecado. Depois, nos versos 3 e 4, ele vai falar sobre a união com Cristo na morte e ressurreição. Depois, nos versos 5 a 10, ele vai falar da realidade da nossa morte para o pecado. Depois, dos versos 11 a 14, Paulo vai nos trazer uma exortação a uma nova vida. Amém? Estamos juntos até aqui? Amém? Muito bem. Então, creio que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, para que nós acompanhemos juntos. E creio também que você trouxe aí, pelo menos, um lápis na caneta, para anotar como foi importante, porque eu quero muito ouvir o seu comentário, o seu compartilhamento no nosso café de quarta-feira. Então vamos lá. Versos 1 e 2. A impossibilidade de persistir no pecado. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Acabei lendo até o verso 4. Mas o verso 2 aqui é: nós os que corremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo inicia esse capítulo com uma pergunta retórica: que diremos, pois? Vamos permanecer nesse pecado? Essa pergunta surge naturalmente da gloriosa doutrina da justificação pela fé, apresentada nos capítulos anteriores, conforme nós vimos. Paulo deixa claro que a graça de Deus não é uma licença para pecar. Quem acha que a graça é barata e que nos dá o direito de vivermos da maneira como nós quisermos, porque fomos alcançados pela graça e agora não podemos nos perder mais, uma vez salvo para sempre, uma vez salvo para sempre, e nada pode nos afastar do amor de Deus. Quem entende a graça dessa forma está absolutamente enganado, porque a justificação ela implica necessariamente a morte da velha criatura. Paulo diz assim: se vocês estão em Cristo, vocês são uma nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. O grande problema e a grande crise das disputas teológicas sobre a justificação pela graça é a confusão que se faz entre justificação e santificação. O que é a justificação? É o nosso pecado ser imputado a Cristo, Cristo pagar o preço da nossa condenação e nos tornar justos diante de Deus. Isso é um evento, acontece uma vez na vida. Eu não preciso ser justificado hoje, ser justificado amanhã, ser justificado a semana que vem. Eu não acordo salvo como dormi perdido. Eu não acordo perdido hoje, eu vou ser salvo de novo amanhã. A justificação é um processo, aliás, é um evento. Acontece uma vez. No momento em que nós reconhecemos o nosso pecado, entregamos a nossa vida a Cristo, diz a palavra do Senhor que nós nascemos de novo. E nascer é um evento, sim ou não? Eu acho que todo mundo aqui nasceu uma única vez na vida. Não era um único dia. Talvez tenha demorado algumas horas esse nascimento, mas foi no único dia. Agora, a santificação não. A santificação é um processo que começa no dia da nossa conversão e vai terminar no dia que a gente chegar no céu. Então hoje, mais santo que ontem. Amanhã, mais santo que hoje. E assim todos os dias, até que o Senhor venha buscar a igreja. Essa é a confusão que você faz.
Porque a santificação ela é um processo. E essa graça pela qual nós somos justificados, ela não é barata. Ela não é um véu usado para cobrir a impiedade, disse João Calvino, mas é um poder para destruir o pecado. A graça não nos dá licença para pecar, a graça nos capacita a viver longe do pecado. Ela nos capacita a viver fora do pecado. Portanto, se eu e você não conseguimos ainda viver longe do pecado, andar longe do pecado, é porque nós realmente não entendemos a graça. Não nascemos de novo. E precisamos que o Senhor nos justifique, que o Senhor nos ajude. Que essa graça nos transforme, para que possamos viver longe do pecado. Porque diz o apóstolo Paulo aqui, que uma vez tendo nascido de novo, uma vez tendo morrido para o pecado, é impossível continuar vivendo nele. Então, se nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? É uma incoerência. Uma vez que nós temos um emprego e a gente morre, a gente vai trabalhar no outro dia, ou vai? Pelo menos eu acho que é meio que impossível. Fulano morreu, mas está trabalhando aqui. Mas como está você trabalhando? Não, está trabalhando, mas não morreu. Como é que está trabalhando se morreu? Então, mais ou menos, você está vendo uma incoerência. Eu estou vivendo no pecado. Mas peraí, você tinha morrido no pecado? Eu morri. Mas morreu o pecado e eu continuo praticando a mesma coisa? Então, que morte é essa? Como é que isso se dá? Por que isso está acontecendo? Então, é impossível persistir na prática do pecado quando uma vez morremos para ele em Cristo Jesus. E nos versos 3 a 4, que nós lemos aqui, Paulo vai falar para nós sobre a união com Cristo na morte e na ressurreição. Ele vai dizer que através do batismo nós somos unidos a Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. Uma vez que nós confessamos a Cristo como nosso Salvador e assumimos esse compromisso, essa aliança com Ele, e demonstramos isso através do batismo, nós estamos declarando que nós morremos com Jesus, morremos a morte de Cristo, morremos a morte da cruz, e agora nós estamos ressuscitando para uma nova vida, uma vida diferente. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, saiu do túmulo, subiu ao céu, está à direita de Deus, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Nós ressuscitamos para viver a vida anterior, a vida pregressa. O Cristo ressurreto era completamente diferente de antes. A única semelhança do Cristo ressurreto para o Cristo antes da ressurreição era a falta de pecado, a pureza, a santidade absoluta. Jesus era santo antes de morrer e continuou santo depois de ressurreto, mas ele era diferente, estava um corpo glorioso. Muitos não reconheceram. E eu e você, quando morremos com Cristo, nós também precisamos ressuscitar para uma nova vida. Nós não podemos continuar vivendo como vivíamos antes. O Dr. Martin Lloyd Jones comenta que o batismo é um símbolo da nossa união com Jesus, da nossa morte para o pecado, da nossa ressurreição para uma nova vida. Eu e você precisamos crer que uma vez tendo recebido Jesus como Salvador, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, uma vez que fomos justificados, eu e você não podemos mais viver para o pecado, viver pecando, viver no pecado. Por quê? Porque fomos mortos para o pecado. É isso que nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a crer nisso, porque a morte, a nossa morte para o pecado, ela é uma grande realidade. E Paulo vai falar isso para nós do verso 5 até o verso 10. Ele vai enfatizar que a nossa morte para o pecado é uma realidade consumada. Ele diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Essa morte não é apenas uma posição legal, mas é uma realidade espiritual. E o Espírito Santo precisa todos os dias nos fazer lembrar disso. Porque o que vai nos fazer, irmão, diante da tentação do pecado, deixarmos o pecado de lado, é nos lembrarmos que eu já morri por isso. Isso aí não pode mais nos lembrar. É mais ou menos quando você perdoa uma pessoa, a pessoa te ofendeu, te magoou, e você decidiu perdoar.
No seu coração você não quer perdoar. Você não deseja perdoar. Você está machucado, você está ferido, está angustiado, está magoado. Mas você fala assim: não, eu vou decidir perdoar essa pessoa. E você ora, entrega a Deus, fala: Senhor, eu estou liberando perdão. Eu não quero mais carregar essa culpa. O que acontece? No outro dia você esqueceu? De jeito nenhum. A lembrança vem. E quando a lembrança vem, você faz aquela oração de novo: Senhor, eu entreguei essa mágoa para o Senhor ontem. E eu peço que através do poder do Espírito Santo, o Senhor não deixe mais essa mágoa marcar o meu coração. Porque essa dívida não paga. Isso foi perdoado. Da mesma forma, quando nós somos justificados por Cristo, o Senhor nos livra do domínio do pecado. Então, assim, quando nós estamos no nosso estado natural, o pecado está dominando nós, está subjugando, nos escravizando. Nós somos escravos do pecado, não temos força para reagir, não conseguimos sair dele. Mas uma vez justificados, esse domínio do pecado sai de cima de nós. Nós somos livres, as cadeias dos grilhões são quebrados. Mas o diabo não quer que a gente acredite nisso. E aí, a primeira oportunidade que você tem para estourar e brigar, ele vai falar assim: vai lá, Pedro. Você é crente, mas você não é bobo, não. Não é? Você é crente, mas você não é bobo, não. Primeira tentação que a gente tem para falar da vida dos outros, a gente já quer entrar na conversa. Primeira oportunidade de sairmos debaixo da graça para sermos de novo dominados pelo pecado, a nossa natureza, a nossa alma, a nossa carne, ela quer se inclinar para isso. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, lembraremos: não, eu já morri para isso. Eu não tenho mais uma vida que vive isso. É a vida que vivi esse tipo de coisa, acabou. Simplesmente morreu. E nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a lembrarmos sempre disso. Porque, como John Murray observa, a morte para o pecado é uma ruptura radical com o domínio do pecado. Eu não posso mais deixar que esse pecado me domine. Eu não posso mais permitir que essa escravidão venha sobre mim de novo. Eu não posso mais autorizar o diabo a me tornar escravo dele novamente. E aí então, Paulo termina esse texto nos falando sobre a exortação a uma vida nova. Porque diante dessa realidade, Paulo nos exorta a viver de acordo com a nossa nova identidade em Cristo. Porque aquela velha vida acabou. Aquela velha natureza foi embora. O domínio do pecado foi extinto pela graça. Porém, agora nós temos que viver de acordo com essa nova identidade que nós recebemos. E ele diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais aos seus desejos, nem ofereçais cada membro do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Charles Hodge afirma que a santificação é o fruto necessário da justificação. Uma vez sendo justificados, o fruto que é produzido em nós é a santificação, e não mais pecado. Então, permaneceremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. A verdadeira justificação, ela produz em nós a santificação, o desejo de ser santo, o desejo de andar longe do pecado. A simples ideia de pecar já nos causa tristeza, já nos causa um certo temor, já nos leva a uma contrição, porque não é mais a nossa natureza. Eu costumo contar uma comparação, fazer sempre uma comparação entre o que significa ser justificado, aliás, sobre o que significa ser justificado. Imaginemos que você pega, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ver um chiqueiro de porcos, e você vai lá e tem aqueles porquinhos lá no meio da lama, sujo que isso aí. Aí você acha um dele bonitinho e fala assim: vou pegar esse porquinho aqui e vou dar um grau no. Aí você pega ele, coloca nesse
ambiente com água, dá um banho lá, vai deixar ele limpinho. Aí você coloca um lacinho, passa perfume, fica cheirosinho, né? Coloca uns enfeitinhos dele, depois ele vai lindo. Aí você solta ele dentro de casa. Primeira oportunidade que ele teve para voltar para a lama, ele sai correndo em cima da lama. Por quê? É a natureza dele. E todos nós, antes da justificação, somos assim. A religião nos pega no chiqueiro, nos lava, nos limpa, passa perfume, muda o nosso jeito de falar, nosso jeito de vestir, muda tudo. Mas a primeira oportunidade que a gente tem, a gente vai na frente do pecado. Porque é a nossa natureza. É o que a nossa natureza quer, é o que a gente deseja. E tem um outro animal que é o gato. Todo mundo aqui já viu o gato. Já teve gato. Já interagiu com o gato. Se você pegar um gato, geralmente ele está limpo. Dificilmente você pega um gato sujo. Aí você pega esse gato limpo, vai lá no chiqueiro onde o porquinho voltou para lá e rola esse gato na lama, se você conseguir, né? Porque ele não vai querer. Ele não está muito afim de participar da sua experiência. Aí você pega e rola esse gato na lama e solta ele. Enquanto ele não se ver limpo de novo, ele não vai sossegar. Ele vai fazer tudo o que for possível para ficar limpo novamente. Sim ou não? É assim ou não? Assim somos nós quando nós somos justificados. A gente ainda cai na lama, mas o pecado está esquecido. O nosso desejo é estar cada dia mais limpos. Então o que a graça faz? A graça, através da justificação, ela transforma porcos em gatos. Jesus faz uma transformação. Antes da justificação, somos como porcos. Desejamos a lama, desejamos o pecado, desejamos a sujeira. Mas uma vez a graça nos alcançando, nós somos justificados por Cristo. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não é a vida mais que a gente quer. E quando acontece que pecarmos, o arrependimento vem instantaneamente no nosso coração. E nós queremos estar de novo na presença de Jesus, limpos. E o Espírito Santo nos ajuda nisso, a não cedermos à tentação, a não voltarmos para a nossa vida. Portanto, a resposta para a nossa pergunta inicial, ou seja, permaneceremos no pecado para que a graça mude, ou para que a graça se manifeste? A resposta para isso é que o nosso inimigo não quer que nós saibamos que uma vez justificados por Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. O diabo ele quer nos fazer acreditar que ainda somos escravos dele, para que ele quer também que nós não saibamos que nós dispomos de recursos necessários para vencê-lo. Por isso nós precisamos ter algumas aplicações importantes, muito claras na nossa mente. Porque o que faz, irmãos, uma vez que a gente entregou nossa vida a Cristo, ainda queremos viver no pecado, é o fato de nós não conhecermos a verdade sobre o Senhor. Quando Jesus foi interpelado pelos fariseus, e eles disseram assim: olha, Senhor, na verdade foram os saduceus que abordaram Jesus, porque eles não acreditam em ressurreição. E eles chegaram para Jesus e falaram assim: olha, tem uma lei lá de Moisés que diz o seguinte: se um homem casar e ele não ter filhos, o irmão é obrigado a casar com a viúva para suscitar descendência ao falecido. Aí eles contaram uma história lá bem mentirosa. Assim, havia entre nós um cidadão que morreu e não teve filhos. Só que eles eram 7 irmãos. Aí a mulher casou com o segundo, aconteceu a mesma coisa, aconteceu com o terceiro, casou com o terceiro, a mesma coisa, casou com os 7. E aí, por fim, morreu também a mulher. E a gente quer saber se na ressurreição não vai ser mulher de quem? Já que os 7 foram maridos dela. A resposta de Jesus é: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Por que o pecado tem domínio sobre nós? Porque nós não conhecemos as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus. E o diabo quer que a gente não conheça as Escrituras, muito menos o poder de Deus. O diabo quer que nós não entendamos o que é graça e não entendamos o que é justificação. Então assim, por quê? Que eu entendi o Evangelho, entreguei minha vida a Jesus, passei pelas águas do batismo, creio
que a gente pensa. O diabo é mais forte que nós. A nossa carne é fraca, que a gente é humano mesmo, e que é difícil, e que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. E o diabo quer nos ajudar com todas as desculpas possíveis para cedermos ao pecado. Mas quando nós olhamos para um texto como esse, o que a gente entende é o seguinte: não temos desculpa para o pecado. De certa forma é terrível sabermos isso, mas também é reconfortante. Porque todas as vezes que o pecado se aproximar de mim e de você, nós poderemos olhar para ele assim: você não tem mais a mente. Eu fui alcançado pela graça, eu fui justificado por Cristo, pela sempre uma nova vida. Você não pode mais dominar. O vício não pode mais dominar. Meu temperamento não pode mais dominar. A maledicência não pode mais dominar. O medo não pode mais dominar. Nada mais pode ser maior do que a graça de Deus na minha vida. Eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Fui justificado. E nós precisamos ver isso. Nós precisamos, irmãos, guardar pelo menos 3 lições importantes sobre essa realidade. Primeiro, toda a nossa esperança de vitória sobre o pecado reside em Cristo. É a sua morte e ressurreição que nos capacitam a viver uma nova vida. Ou seja, se eu e você quisermos vencer o pecado, nós precisamos entender que a vitória sobre o pecado está em Jesus. Não está em nós, está em Cristo. E por causa dele, nós somos capacitados a ressuscitar para uma nova vida. Amém? Segunda lição importante que nós precisamos guardar com relação a esse texto: a santificação é um processo contínuo, é uma caminhada diária com Cristo. Ele é o nosso modelo, a nossa força e a nossa inspiração. Nós precisamos nos santificar todo dia. A gente não pode deixar para se santificar no domingo à noite. Eu vou para a igreja porque hoje é dia de me santificar. Então eu vou lá, o culto começa às 7, aí eu vou ter 1h30, 2 horas aí de santificação, e aí depois, no resto da semana, eu vivo todo dia. É impossível viver longe do domínio do pecado sem nos santificarmos diariamente. Nos enchermos do Espírito Santo diariamente. Paulo disse assim: não nos embriaguem com vinho, qual a devassidão, mas enchei-nos do Espírito. Aí a gente pergunta: como é que a gente faz isso, Paulo? Falando entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus, glorificando o Senhor. Então, todos os dias a gente tem que olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa inspiração e Ele é a nossa força. Terceira lição importante que eu e você precisamos guardar sobre essa realidade é que a verdadeira liberdade não se encontra na busca desenfreada pelos prazeres desse mundo, mas a verdadeira liberdade está na entrega total a Cristo. Ele nos liberta do pecado e nos conduz à verdadeira felicidade. Ser livre não significa fazer tudo o que a gente quer. Ser livre é ter a condição de fazer a vontade de Deus. Isso é ser livre. Ser livre é ser capacitado para ser quem Deus quer que a gente seja. O Senhor não nos liberta para que vivamos do jeito que a gente deseja. O Senhor nos liberta para que vivamos de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. É o melhor para nós. William Barclay escreveu dizendo assim: de fato, a simples verdade é que não é possível uma mudança ética sem a união com Cristo. E aqui nós estamos concluindo já. O homem está em Cristo. Um grande erudito sugeriu essa analogia para esta frase: não podemos viver nossa vida física a menos que estejamos no ar e o ar esteja em nós. Assim é com Cristo. A menos que Cristo esteja em nós e nós em Cristo, nós não podemos viver a vida de Deus. Ou seja, assim como nós aqui estamos vivendo em meio ao ar, e o ar também está dentro de nós, assim precisa ser a nossa vida com Jesus. O ar está por todo lado aqui. Nós temos ar por toda parte. Tem oxigênio, mais carbono, não sei mais o que tem no ar lá, mais um negócio.
oxigênio e gás carbônico. Eu me lembro um pouco mais da escola. Então nós estamos no ar. Mas para que a gente permaneça vivo, o ar também tem que estar em nós. Nos nossos pulmões, no nosso sangue, precisa ter oxigênio. Precisa ter ar. E assim também é a nossa vida com Cristo. Nós precisamos estar em Cristo e Cristo precisa estar em nós. Jesus falou para os seus discípulos: eu preciso ir, porque se eu não ir, o Consolador não virá. E o Consolador ele estará convosco e estará em vocês. Jesus não ia entrar nos discípulos, porque Jesus tinha um corpo físico, e ainda tem. Jesus está no céu como um novo representante de uma nova raça, corpo, alma, espírito. Mas ele é Deus. Como homem, ele é o nosso representante diante do Pai. E como Deus, ele é o nosso redentor. Jesus tem duas naturezas. E ele falou assim: eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que é o Deus que vai estar com vocês, mas também vai estar em vocês. Então o Espírito Santo está conosco, e o Espírito Santo está em nós. E acontece que muitas vezes o Espírito Santo até está andando por aqui, mas não está em nós. A gente está muito ocupado com muitas outras coisas. Nosso coração está cheio de amargura, de medo, de rancor, de promiscuidade, de imoralidade. Não tem espaço para o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo até está aqui, mas não está em nós. Nós cantamos: Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em ti, Deus está em nós. Tão certo como o ar que nós respiramos, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, você pode me ouvir. Será que é isso mesmo? Ou será que o nosso louvor teria que ficar só no Deus está aqui? Porque Deus está presente, senão não temos dúvida. Mas a pergunta é: está em nós também? Então, como esse erudito disse, nós precisamos que Cristo não esteja só conosco, mas que Ele esteja em nós. Limitar o cristianismo a uma exigência ética é deixar fora essa essencial união com Cristo. É deixar o cristianismo a menos da metade do caminho. Porque se nós apenas confessamos Jesus como Salvador, mas não permitimos que Ele entre na nossa vida e controle o nosso ser, nós estamos apenas no meio do caminho. Lembra do paralítico? Estava a porta formosa do templo. Que lugar maravilhoso você está? Estava a porta formosa do templo. Todo dia a gente ganhava esmola. As pessoas davam esmola para ele. Tão pertinho de Deus e tão longe do templo. E aí quando ele pede a esmola para Pedro e João, ele fala assim: a gente não tem dinheiro para te dar, mas vai te dar um negócio melhor ainda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levanta e ele entra no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Talvez hoje seja um dia você sair da porta formosa do templo, porque mais formosa que ela possa ser. E entremos no templo, andando, saltando, louvando, glorificando o Senhor. Aleluia. Testemunhando da graça do Senhor. Voltando lá ao homem da nossa ilustração, no começo, aquele que foi liberto das drogas, a verdadeira mudança não acontece apenas na clínica de reabilitação, mas na continuidade do tratamento, no rompimento com os velhos hábitos e na busca por um novo estilo de vida. Da mesma forma, irmãos, que aquele homem, para continuar liberto, ele precisa continuar firme nas lições, no tratamento que foi ministrado a ele. Eu e você, para vivermos essa libertação do pecado, nós não podemos tratar isso como apenas um evento isolado, mas um processo contínuo de transformação no poder do Espírito Santo. Para que a graça de Deus e o poder do Senhor nos ajude a não estarmos conformados com o mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer conosco. Que vivamos mortos para o pecado, mas vivos para Ele. É tudo que o diabo não quer. O diabo quer que a gente acredite apenas que a gente melhorou, uma melhorada. Eu dei uma melhorada, eu não peguei minha vida de Jesus, eu melhorei. Melhorar significa ser salvo. Ser salvo é nascer de novo.
para uma nova vida, de acordo com a vontade de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Esse momento é importante. Esse momento é um momento de desafio para nós. Gostaria que estivesse com os seus olhos fechados. Eu gostaria de encontrar você para que nós possamos examinar nossas vidas nesse momento. E olharmos e tentarmos identificar em que áreas nós ainda estamos nos conformando com esse mundo. Eu entreguei minha vida a Cristo. Eu fui liberto do pecado, fui justificado, mas ainda tem algo na minha vida que precisa perder a forma mundana para ganhar a forma de Jesus. Quais são as áreas da minha vida, da sua vida? É o momento de pensarmos a respeito de nós mesmos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Que áreas que precisam mudar? Talvez outras pessoas vão assistir essa mensagem e vão entender que estão dominadas pelo pecado, que precisam entregar sua vida a Jesus para serem libertas dele. Faça isso o mais rápido que você puder, não perca tempo. Entregue sua vida a Cristo, passe pelas águas do batismo, assuma um compromisso com o Senhor, de arrependimento e de novo nascimento para uma nova vida. Entregue a sua vida a Jesus e viva daqui para frente uma vida para a glória de Deus e não mais para ser dominado pelo pecado. Nessa noite, queridos, nós somos desafiados a nos entregar diariamente ao Senhor, pedindo para que Ele renove a nossa mente, nos capacite a viver uma vida de santidade. O pecado vai vir a todo momento, tentando nos enganar, tentando nos ludibriar, tentando nos fazer esquecer dessa realidade da morte para o pecado. Ele vem de maneira sutil, assim como fez com Eva. A serpente chegou para ela e falou assim: não foi isso que Deus disse? Que vocês não podem comer das árvores desse jardim? Da mesma forma, o Satanás vai chegar para mim e para você e falar: é só mais dessa vez, é só mais hoje, é só um pouquinho. Um pouquinho só não faz mal. Você só está falando a verdade. Você está só comentando. Irmãos, vamos nos entregar diariamente ao Senhor. Vamos pedir para que Ele renove a nossa mente, renove o nosso coração, para que Ele nos capacite a viver essa vida de santidade todos os dias, todos os momentos. Vamos buscar, irmãos, todas as nossas forças, viver em comunhão. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estar perto uns dos outros para nos fortalecermos na fé, para nos encorajarmos uns aos outros nessa caminhada de santificação, não para ficar criticando um ao outro, não para ficar falando da vida do outro, não para ficar fazendo comentários que desagradam a Deus e entristecem os irmãos. Nós precisamos viver uma vida de comunhão, precisamos viver uma vida de cumplicidade, para apoiarmos uns aos outros, darmos o suporte que a comunidade precisa, para sermos instrumentos de Deus, para abençoarmos as pessoas. Porque é na vida de comunhão do corpo de Cristo que nós somos fortalecidos, nós somos protegidos, nós somos guardados, nós somos edificados em amor. É muito triste a gente perceber que muitas vezes a igreja se reúne só para confraternização, para entretenimento, ou de repente para tentar buscar alguma coisa de Deus, que aparentemente parece que Deus não quer dar, mas aí se a gente insistir bastante, talvez Ele dê. Talvez se a gente oferecer algum sacrifício, fazer uma campanha, fazer algum desafio, quem sabe assim Deus muda de ideia. Quando na verdade deveríamos estar juntos para encorajarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros,
lembrarmos uns aos outros que fomos salvos pela graça e que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Vamos orar nessa noite, irmãos e irmãs, para que o Espírito Santo nos ajude a reconhecermos essa realidade de que se nós morremos com Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Tem um cântico bem antigo que pode ajudar a mim e a você a não nos esquecermos mais, nunca mais, dessa grande e fundamental verdade sobre a justificação. Seria interessante você aprender, talvez cantá-lo durante o dia, ou no início da manhã, ou à noite, para que você não esqueça. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Vamos juntos? Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. E vivos para Deus. Só mais uma vez. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio, o pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós, de novo, sobre vós. Considerai-vos, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, e vivos para Deus. Considerai-vos, considerai mortos ao pecado e vivos para Deus, e vivos para Deus. Então você vai encontrar essa canção também. Cante ela todos os dias se preciso. Isso vai nos ajudar a não darmos ouvido a Satanás, mas ouvirmos a palavra de Deus que diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça. Amém. Ó Deus, queremos te agradecer, porque fomos libertos do domínio do pecado, porque a graça nos alcançou, e agora nós morremos